Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Apenas 2 versículos, versículo 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Depois vamos a 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 a 11. 1 Samuel 7, 1 e 2. Diz assim o texto sagrado, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 2 Samuel capítulo 6, é só ir um pouquinho à frente. 2 Samuel capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 11. Quando chegar no último versículo, versículo 11, os irmãos lerão junto comigo o último versículo. 2 Samuel capítulo 6, 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e depois o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Todos juntos agora. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Que o Senhor continue nos abençoando com a sua santa palavra lida. Meus amados irmãos, o tema que iremos tratar esta noite é a presença de Deus na casa de Obed-edom. A presença de Deus na casa de Obed-edom. E a frase-chave para essa parte introdutória é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Deus sempre quis, sempre foi sua vontade e a sua prática em estar se relacionando com o seu povo. Desde a criação do homem, primeiro casal, Adão e Eva, o Senhor todo dia, na viração do dia, estava lá visitando Adão e Eva. Ele sempre quis, chamou para si o fato de estar se relacionando com o seu povo. E nos dias de hoje, nós percebemos que está sendo a maior dificuldade das igrejas é se relacionar com Deus.
As pessoas se relacionam com muitas coisas que às vezes não edifica, mas não quer ter um relacionamento abstrato, um relacionamento concreto com o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós observamos aqui nesse texto que lemos, relacionamento de algumas pessoas com Deus, e uma família que se relacionou com Deus, e outros que não se relacionaram. O efeito que aconteceu daqueles que se relacionaram com Deus. Então, o nosso objetivo esta noite é nos exortar para estarmos mudando, melhorando o nosso relacionamento, trazer para si, para mim, para você, a responsabilidade espiritual de estar se relacionando com Deus, tanto na sua casa de oração, como na nossa casa, como no teto onde vivemos. O relacionamento com o nosso Deus deve ser feito 24 horas por dia. E nesse texto aqui nós observamos que os irmãos perceberam que falamos em relação à Arca da Aliança, que foi um objeto santo, sagrado, que o Senhor criou, estabeleceu, para ter o seu relacionamento com o povo. Lá no início, quando o povo saiu da escravidão do Egito e começaram a caminhar no deserto, como Deus ama se relacionar com o seu povo, Ele estabeleceu ali com Moisés uma forma de se relacionar diretamente com o povo. E o que é que Deus fez? Conversando, ordenando, falando a Moisés: constrói um santuário, um lugar sagrado, um lugar que já existia a presença de Deus. E Moisés, assim, com o seu povo, construiu aquele santuário, o tabernáculo. Mas Deus disse mais: além desse tabernáculo, desse santuário, desse lugar sagrado, constrói um lugar mais sagrado ainda, que é o Santo dos Santos. Para quê? Para guardar a Arca da Aliança. E mandou Moisés com os seus artífices que construíssem uma Arca da Aliança, para que ele pudesse estabelecer. Veja bem, que a arca não é o fato físico da arca ser a presença de Deus, mas ele estabeleceu sua presença naquela arca. Tanto poderia estar lá, como a qualquer momento retirar a sua presença daquela arca, como aconteceu em alguns momentos. E Moisés, juntamente com o seu povo, constrói uma arca. Deus ordena uma arca de madeira de acácia, que se chamava de madeira eterna, porque ela não se acabava. A melhor madeira que existiu, ainda existe em todos os tempos, a madeira de acácia. E que essa arca fosse revestida de ouro, porque a madeira simboliza o homem e o ouro simboliza Deus. E ele revestiu aquela madeira de ouro, com a tampa, com 2 querubins, 2 anjos, um de frente para o outro. Dentro daquela arca, as tábuas dos mandamentos, os mandamentos do Senhor. E uma coisa muito sagrada, porque era sagrado, porque estava, repito, estabelecido a presença do nosso Deus. E tudo quanto o povo fazia, caminhava, ia às batalhas, ia às guerras, a presença de Deus estava ali na frente através daquela arca. Israel, o povo de Deus, enquanto estava adorando o Senhor, se relacionando com a sua presença, estava sendo vitorioso, estava sendo abençoados. Cada vez que Israel ia à guerra, que enfrentava um inimigo, estava lá a Arca da Aliança, ela estava na frente. Sempre Israel estava sendo vitorioso. Depois da morte de Moisés, assume a liderança desse povo um homem de Deus chamado Josué. Quando aquele homem vai atravessar o rio Jordão estava no tempo da cega, no tempo da cheia, transbordando. Qual é a primeira aproximação com o rio Jordão? A Arca da Aliança, a presença do Senhor, e aquele rio se abriu, estancou aquelas correntes de água, e o povo passou a pé enxuto. E estava indo tudo muito bem, até o período dos juízes. Depois, estabelecimento do profeta, o grande profeta Samuel, o reinado do rei Saul, e nesse inteirinho tinha a presença do sacerdote Eli,
grande homem de Deus, sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Tudo isso que eu estou dizendo está em 1 Samuel. E esses 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, começaram a fazer as coisas erradas, começaram a se prostituir com mulheres na dependência do templo, começaram a usufruir das ofertas, dos sacrifícios levados à casa do Senhor. Aí a coisa começou a desandar. Deus simplesmente retirou a sua presença daquela arca. A coisa começou a dar para o lado errado. Israel vai à guerra, vai à luta contra os filisteus. Levaram a arca da aliança na frente, mas a presença do Senhor já não estava existindo naquele momento ali naquela arca. E Israel é derrotado pelos filisteus. Foi a pior derrota de Israel, não pelo fato dos homens do exército ser derrotado, mas porque os filisteus levaram a arca da aliança. É tanto que, quando um dos soldados que sobreviveu da guerra chegou no santuário e encontrou o sacerdote Eli, já com seus 98 anos, fragilizado, e ele já aflito com a notícia que estava para receber, foi falado, pelo soldado, pelo guerreiro, que o povo de Deus tinha sido derrotado pelos filisteus, que seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos na guerra, mas o pior de tudo, que a arca foi levada, foi roubada pelos filisteus. O sacerdote Eli cai daquela cadeira, inspira, morre. A sua nora, a mulher de Ofni, estava grávida, e naquela notícia tão triste da perca do seu sogro, da perda do seu marido, ela dá à luz a um filho, que dá-se o nome de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Por quê? Claro, pela dor da perca do sogro, do filho, mas a grande dor da arca do Senhor, a presença do Senhor ter saído do meio do povo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, precisamos ter muito zelo, lutar para estar sempre dispostos a nos relacionar com o nosso Deus, para que Ele esteja 24 horas presente na nossa vida, visitando a nossa família, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que acontece daí para frente? Os filisteus, introdução um pouco longa, mas para os irmãos compreender é necessário. Os filisteus levam essa arca para a cidade de Asdod e colocam lá no templo de Dagon, que era o deus dele, o diabo lá deles, Dagon. Quando amanhece o dia, eles vão observar lá no templo de Dagon, está a estátua de Dagon, que era em forma de peixe, caídas diante da arca do Senhor. Eles pensaram que houve algum acidente ali, uma pequena tempestade, levantaram aquela estátua de Dagon, colocaram lá no local novamente. Quando é na outra noite que amanhece o dia, que retornam, que chegam lá, está a estátua de Dagon mais uma vez no chão, dessa vez com a cabeça decepada, com os braços decepados, quebrados. É porque o inimigo, Dagon, simboliza o inimigo, Satanás. Ele usa a cabeça para fazer o mal, para pensar, maquinar o mal, usa a sua mão para praticar o mal, e o simbolismo da estátua de Dagon está ali com a sua cabeça quebrada, com suas mãos quebradas, seria isso. Aí daí para frente, aquele povo filisteus, no período de 7 meses, não tiveram mais paz lá na Filistéia, não tiveram paz, porque aquele povo foram os homens acometidos de tumores, todos os homens ali foram acometidos de tumores, e uma grande praga de rato, era rato para tudo quanto era lugar. E essa arca passa 7 meses passeando em algumas cidades, a cidade de Asdod, a cidade de Gat, Rimon, mais algumas 2 cidades ali dos filisteus. Eles não aguentaram, durante 7 meses era só enfermidade, praga de rato e morte, porque não tinha homens, não tinha o exército de Israel dando guarda ali àquela arca, mas ela poderia a qualquer momento voltar a ser estabelecida a presença de Deus, e foi isso que aconteceu. Deus Todo-Poderoso não dá sua honra, sua glória a ninguém, e Ele não vai dar sua glória a Dagon e nem aos filisteus.
E eles não aguentaram, não suportaram. Pegaram 2 vacas que ainda amamentavam seus filhotes, fizeram um carro de madeira e mandaram levar aquela arca para Israel, para tirar do povo filisteu. Ora, fizeram um carro de madeira. A arca da aliança só poderia ser transportada pelos levitas. Ela tinha 2 argolas de cada lado e uma vara de acácia de ouro. Só os levitas poderiam transportar aquela arca. E aquelas vacas saíram puxando aquele carro, levando a arca para a cidade lá de Israel, para Israel. Quando chega na cidade de Israel, Kiriat Jeraim, o que é que acontece? O povo, mesmo sendo israelita na região de Israel, foram abrir aquela tampa para observar o que era que tinha dentro. E o que é que acontece? 70 pessoas foram fulminadas naquele momento, porque não era permitido tocar naquela arca, não era permitido carregá-la de qualquer forma. 70 pessoas morreram, foram fulminadas na hora. Então, pegaram aquela arca, já que ela estava no território israelita, levaram para a casa de um homem chamado Abinadab, onde lemos em 1 Samuel capítulo 7, levaram para a casa de Abinadab. E essa arca passou 20 anos na casa de Abinadab, e foi designado um dos filhos de Abinadab para cuidar daquela arca. Abinadab tinha 3 filhos, tinha uma família. Quando Davi assume o trono de Israel definitivamente, Davi vai buscar aquela arca na casa de Abinadab e se comporta também de maneira errada. Ele faz um novo carro, coloca 2 bois para puxar aquela arca, para levar para a cidade de Davi, para Israel. Nesse período, nessa viagem, saindo na casa de Abinadab, diz aqui o texto que Uzá, um dos filhos de Abinadab, coloca a sua mão na arca. Na hora que o boi tropeça, ele imaginou que a arca ia cair, foi colocar a sua mão naquela arca e foi fulminado na hora. Segundo os historiadores, esse homem foi rachado no meio. Davi se assusta com aquela situação, se entristece, diz: não, eu não vou levar mais essa arca para a cidade de Davi, para Jerusalém. Qual é a casa mais próxima que tem por aqui? Eu estou parafraseando. Qual é a casa mais próxima que tem por aqui? Há um casebrezinho ali na beira da estrada, a casa de um homem chamado Obed-Edom. Davi disse, então, diz o texto que ele fez levar, aqui no verso capítulo 6, 2 Samuel, versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Obed-Edom não pediu que a arca ficasse por lá, na casa dele. Logo, ele era um homem um tanto quanto desprezado, desclassificado, era um homem muito pobre, não tinha nenhuma influência no povo de Israel. E Davi manda deixar a arca na casa daquele homem. É aí onde começa a história. A arca passou 7 meses com os filisteus, passou 20 anos na casa de Abinadab, e disse aqui o versículo 11 que lemos, que ela só passou 3 meses na casa de Obed-Edom. É aqui onde eu vou entrar com apenas 2 pontos esta noite. Eu gostaria de fazer uma alegoria entre a situação de Abinadab e sua família e a situação de Obed-Edom e sua família. Então, é o primeiro ponto que iremos trabalhar: Abinadab e a arca do Senhor. O que é que lemos lá em 1 Samuel capítulo 7? Que essa arca passou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, irmãos, não é 20 dias. E o que é que acontece nesses 20 anos? Não aconteceu nada. 20 anos, nem de bom, nem de mal. Se é que, quando o seu filho estava juntamente com Davi transportando a arca, foi pegar nela, foi dar uma forcinha, uma mãozinha a Deus e foi fulminado. Aconteceu uma coisa muito ruim depois da saída dos 20 anos da casa de Abinadab. Não se tem um relato de bênção estabelecida naquela casa durante 20 anos.
20 anos que aquele homem se acostumou com a presença de Deus, ele e sua casa. Esse é o grande mal, se acostumar com a presença de Deus. Tem um lado bom, sim, se acostumar com a presença de Deus, mas como verdadeiro adorador, tudo muito bem. Mas só que Abinadab não adorava ao Deus de Israel, se acostumou 20 anos. Certamente o texto não diz, mas aquela arca ficou ali desprezada como um baú velho na casa de Abinadab durante 20 anos. Certamente Uzaf, quando colocou a mão naquela arca, antes ele, como criança, poderia ali durante 20 anos, brincando ao lado daquela arca, subindo, tocando nela, nada aconteceu, aquela família ficou habituada ao costume, tinha Deus, tinha a presença de Deus, poderia ter a presença estabelecida de Deus naquela arca ali ao lado, mas nada aconteceu, porque não tinha reverência, não reverenciava a presença de Deus. Abinadab era um israelita, ele conhecia que Deus tinha feito aquela arca para estabelecer a sua presença, mas Abinadab não estava nem aí, não deu a menor bola, não deu a menor atenção o que poderia de bom, de bênção acontecer na sua casa. Eu falava pela manhã, já falei outras vezes, às vezes a gente chega na casa de uma pessoa, está lá a palavra de Deus no Salmo 91, aberto, estampado lá num estante, aquela Bíblia empoeirada, está só ali aberta, mas não lê, não trabalha, não tem reverência àquela palavra, não as folhas, mas a essência da palavra que está ali, não lê, não adora o Deus de Israel, o nosso Deus, se acostuma. Abinadab é o retrato do crente velho. Quando eu digo crente velho, eu não estou generalizando, mas tem pessoas que estão há 20 anos servindo a Deus e nada acontece. Nada acontece. Muitas vezes chega na igreja, o pastor abre a Bíblia naquele texto, vai ler sobre isso, já sei o que é que ele vai dizer. Se acostuma. Vem à igreja por vir, serve a Deus por servir, não ora mais, não adora, não é mais leitor da palavra de Deus. Às vezes até diz, eu quero, alguma mulher, alguma irmã pode até dizer, eu gostaria que a minha filha fosse uma mulher de oração. Aí de repente a sua filha nunca lhe surpreende orando, ela nunca está orando ali para sua filha se espelhar. Às vezes o homem diz, eu quero que meu filho seja um pastor, olha que coisa boa, mas não lê um texto da palavra de Deus junto com ele, não trabalha, não ensina. Então, Abinadab é o retrato do crente velho, que se acostuma com a presença de Deus em não fazer nada, em não buscar, em não ter determinação em servir ao Senhor. 20 anos aquele homem. Eu fico imaginando, irmãos, se Abinadab fosse um professor, passasse 20 anos numa sala de aula, coitado dos seus alunos, que iria aprender com um homem desse durante 20 anos. Imaginando se Abinadab fosse um empresário, por exemplo, 20 anos comandando uma empresa, eu acho que no primeiro ano essa empresa falia, que esse homem não teria organização, não teria dedicação. Fique imaginando se Abinadab fosse um médico, 20 anos, trabalhando ali na área da medicina, não curava ninguém, não passava um remédio certo, era uma situação muito difícil. Mas o pior ainda, fique imaginando se Abinadab fosse um pastor, 20 anos conduzindo uma igreja, como seria essa igreja, a igreja de Abinadab? Eu creio que não teria um batismo, não teria um casamento, não se ganhava uma alma para Jesus. A igreja de Abinadab, porque fez descaso com a presença do Senhor, não buscou relacionamento com o Senhor, não ensinou a seus filhos, sobretudo a usar aquele que fez a irreverência, a ter zelo com a presença de Deus. Mas ele, não, essa arca estava lá com os filisteus, foi tomada, o povo de Israel perdeu essa arca, Deus não está mais ali. Mas quem disse isso a ele? Como era que ele poderia imaginar isso?
Se Deus fez aquela arca para estabelecer a sua presença, se ele tivesse tido adoração, a coisa tinha sido diferente. Por isso que eu falei no início, o relacionamento com Deus é muito importante e nós temos que buscar 24 horas por dia, todos os dias. Então está aqui um tipo de igreja, a igreja de Abinadab. Uzá, quando transportou, aliás, a arca estava sendo transportada para os bois, quando ele tocou naquela arca que ele foi fulminado, ele não estava ali com a presença do Espírito Santo, porque nem ele, nem seu pai, nem a família buscava a presença do Espírito Santo de Deus, não estava habitando. Deus poderia estar habitando naquela arca 20 anos dentro da casa. Olha que chance aquele homem teve de ter a presença de Deus durante 20 anos dentro da sua casa. Que importância Deus deu àquele homem. Deus bateu na porta dele, através do seu anjo, bateu naquela porta até que entrou, mas ele não reverenciou, ele não conversou com Deus, ele não teve o contato com Deus. Portanto, precisamos sim fazer valer a morada do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, na nossa alma, todos os dias. 1 Coríntios 3,16: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, que Deus faz morada em você, em mim? Então, esse homem, Abinadab, infelizmente não deixou um bom exemplo. Mas aí, no segundo ponto, queremos tratar, a coisa muda de figura, muda de direção, muda o relacionamento. Vamos falar agora de Obed-Edom e a presença de Deus, porque a presença de Deus foi estabelecida dentro da casa de Obed-Edom, a mesma chance que ele deu a Abinadab. A diferença é que na casa de Abinadab, a presença de Deus ficou por 20 anos, a arca da aliança estava lá durante 20 anos, e na casa de Obed-Edom, apenas 3 meses. Isso aqui é o versículo de número 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e toda a sua casa. Então, nós temos aqui a arca na casa desse homem durante 3 meses. Mas quem era Obed-Edom? Segundo Flávio Joséfo, o maior historiador do povo hebreu da antiguidade, Flávio Joséfo disse que pelo seu nome, Obed-Edom, Obed significa servo, e Edom provavelmente seja descendente dos edomitas. Lembra dos edomitas? Aquele povo que era inimigo de Deus, aquele povo que era alienado de Deus. Só para você compreender, quando o sobrinho de Abraão, Ló, saiu de Sodoma e Gomorra, quando foi fulminado ali por fogo e enxofre, a sua mulher se transformou no estátua de sal, ele saiu com suas 2 filhas. O anjo do Senhor, os anjos do Senhor tiraram Ló com as suas 2 filhas. Foram morar numa terra que nós não conhecemos. Mas diz a palavra de Deus lá em Gênesis que aquelas 2 meninas embriagaram o pai, embriagaram Ló e coabitaram com ele. Olha que tragédia. E cada uma deu à luz a um filho. Um se chamava Amon e o outro Edom, que deu origem aos amonitas e os edomitas. Você acha que desse povo poderia sair algo que preste? Bom, a gente imagina aqui que saiu Obed-Edom. Mais uma vez, certo homem chamado Natanael disse com Jesus, se referindo a Jesus: será que de Nazaré sai algo que preste, alguma coisa que se aproveite? Saiu Jesus Cristo. Então, nós não podemos subjugar ninguém. Se realmente esse homem era um edomita, nós não podemos subjugar. O texto diz que ele era um geteu, pior ainda. Geteu é lá de Gate e Rimon, lá da terra do gigante Golias. Certamente ele era descendente dos edomitas, conviveu muito tempo em Gate e Rimon. Era um geteu da terra do gigante Golias, dos filisteus, que eram os inimigos de Deus. Então, esse homem não tinha nada para dar certo. Não tinha como esse homem chegar a ser um servo de Deus aos olhos humanos.
que ele morava na beira da estrada. Segundo Flávio Joséfo, era o homem mais pobre da região, morava num casebre. Segundo Flávio Joséfo, a sua esposa era estéril, tinha a madre cerrada. E ainda, segundo o historiador, ele tinha algumas criações, poucas, mas também não dava fruto, não produzia. Um local muito seco, a planta não frutificava. Mas a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, passou quanto tempo na casa de Obed-edom? 3 meses. E a sua casa, ou toda a sua família foi abençoada. Abençoada até o tutano. Tudo da casa de Obed-edom foi abençoada. Certamente o texto não diz, mas não é difícil a gente imaginar. Aquele homem, quando acordava de manhã cedo, ele tinha reverência. Estava ali aquela arca, ele disse: olha, aqui pode estar a presença de Deus. Ele se ajoelhava, orava, reverenciava, tinha cuidado, tinha zelo. Certamente, o texto não diz, ele dizia à sua esposa: olha, não toque nessa arca, não toque, não faça limpeza nessa arca, não toque nela, porque quem tocou nela foi fulminado. Essa arca aí, ela tem a presença de Deus. E esse homem foi abençoado por 3 meses. Segundo o livro de Crônicas, a sua esposa teve 8 filhos. Essa mulher era estéril, tinha a madre cerrada. Em 3 meses, claro, ela não teve 8 filhos em 3 meses, não tem possibilidade não. Houve uma trajetória crescente na vida desse homem com a presença de Deus. Nós vamos observar, eu vou mostrar biblicamente a trajetória desse homem, como ele foi tão abençoado assim em 3 meses, nós não sabemos o que aconteceu de tão bom durante 3 meses, mas algo maravilhoso aconteceu. Só que daí para frente a história não fica só nos 3 meses, ele teve o resto da sua vida na presença do Senhor, buscando o Senhor. Davi retorna, quando ele soube que Obed-edom e sua casa estava sendo abençoada, ricamente abençoada, porque a notícia correu por todo Israel. Davi: não, peraí, então eu vou lá buscar a arca de volta para o templo, para o santuário de Deus, para o lugar dela. Mas dessa vez ele foi bem direitinho, ele levou os levitas, colocou os varais nas argolas da arca, ela foi carregada pelos levitas e trouxeram para o templo. O que aconteceu com Obed-edom depois da saída da arca da aliança da casa dele? Ele correu atrás da arca, ele não ficou parado, estagnado dentro de casa, sem ter norte na sua vida. Não, ele foi buscar a presença de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Crônicas. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, 1 Crônica, e deixa aberta aí em 1 Crônica, que vamos trabalhar alguns textos em 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Vamos ver o que aconteceu com Obed-edom depois da saída da arca da aliança da sua casa. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Primeiro livro da Crônicas, todo mundo encontrar, eu espero, para que todos possam participar dessa história tão bonita, história de relacionamento com Deus. 1 Crônicas 15, verso 17 e 18, vai nos dizer: designaram, pois, os levitas, Remã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. Verso 18: e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, e os porteiros
Obed-edom e Jeiel. Aquele homem, quando a arca foi retirada da sua casa pelo rei Davi, ele não perdeu tempo, ele foi ser porteiro na casa do Senhor. Ele não queria ficar longe da presença de Deus, ele correu em busca da presença de Deus. Ele continuou com a sua vida cotidiana, claro, trabalhando, produzindo, crescendo, sendo abençoado, progredindo, prosperando, que assim o texto diz. Mas ele foi para junto de Deus, foi ser porteiro. É um dos ministérios muito abençoados dentro da igreja, é ser um porteiro. Já tive a oportunidade de estar algumas vezes ali na portaria, como os irmãos, os diáconos, os oficiais ficam ali na portaria. É maravilhoso receber irmão por irmão, conhecer irmão por irmão, receber um visitante, abraçar o irmão, apertar a mão do irmão, entregar um folheto, um boletim ao irmão. É um ministério ser porteiro. E Obed-edom foi em busca desse ministério. Ele disse: eu não quero ficar longe da presença do meu Deus, eu vou ser porteiro na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Quando você tiver oportunidade, fale com o irmão ali, com o diácono Raimundo, diácono Calixto: irmão, deixa eu ficar aqui na portaria um dia, para você sentir o regozijo, o privilégio de estar frente a frente com cada irmão da igreja. E o melhor de tudo, fazendo um trabalho para Deus, se aproximando de Deus, fazendo um ministério, praticando um ministério para com Deus. Mas Obed-edom não ficou só por aí, ele teve um progresso. Eu não estou falando de cargos, não, estou falando de progresso na presença do Senhor, de relacionamento. Ainda, 1 Crônicas, capítulo 15, agora versículo 19 e 21. Vamos observar o versículo do 19 ao 21. Assim os cantores Remã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolo de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquideias, Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Obed-edom achou pouco ser só porteiro. Não estou falando aqui de cargo, preste bem atenção. Ele disse: não, peraí, eu sou porteiro, está tudo muito bom, mas agora eu quero fazer parte do cântico. Ele falou com alguém lá, deve ter falado com o sacerdote para fazer parte da equipe de louvor, de cantar, de ser levita. Certamente o sacerdote falou: Obed, você não sabe cantar. Ele disse: mas eu aprendo, eu quero louvar, eu quero adorar o meu Deus. Você tem sentido esse desejo no seu coração, irmão? De adorar o Senhor através dos cânticos? Você adora a Deus na hora que a equipe está louvando? Você também está ali naquele relacionamento com Deus através do louvor, na adoração? Ele sentiu o desejo no seu coração de estar louvando ao Senhor, de mais um ministério dentro da igreja. A gente vê tanto Abinadab, né, que passa 20 anos, se você chama ele para fazer uma oração, ele começa a tremer. É o símbolo de Abinadab. Precisamos mudar a nossa atitude perante o Senhor. Esse homem, a vontade dele era cada vez mais se relacionar, buscar, crescer espiritualmente falando, correr atrás do Senhor. Foi porteiro, foi cantor, mas não ficou só por aí. Ainda, 1 Crônicas, capítulo 16, só um pouquinho à frente, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5, vai nos dizer, encontrou? 1 Crônica 16, versículo 4 e 5. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel,
com alaúdes e harpas. Aquele homem, além de ter passado pela portaria, ter passado pela equipe de música, ele disse: agora eu quero ministrar, celebrar. Tanto ele ministrava através de louvores, mas certamente ele ministrou com a palavra, ele celebrou perante o Senhor. Celebrar significa realizar cerimônia, solenidade. Aquele homem teve vários ministérios e era tido como um homem desprezado, desqualificado. Eu não sei, o texto não fala qual o grau de escolaridade de Obed-Edom, mas ele se especificou dentro da igreja para servir ao Senhor. Não só quem é formado, quem tem um curso teológico, quem é letrado no ditado popular, tem possibilidade de servir a Deus, não. Qualquer um de nós, desde que tenhamos determinação em se relacionar e buscar a presença do Deus de Israel. Esse homem foi porteiro, foi músico, agora estava ministrando na presença do Senhor, estava celebrando. Louvado seja Deus, que processo, que história maravilhosa, um processo crescente. Ele cresceu espiritualmente na presença de Deus. Mas por último, ele ainda achou pouco. 1 Crônicas ainda, capítulo 16, versículo 37 e 38. Vamos ler, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37 e 38. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo ordenara para cada dia. Também deixou Obed-Edom com seus irmãos, em número de 68. Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. Esse homem passou a ser um líder. Ele começou a liderar 68 pessoas. E segundo aqui a palavra de Deus, o livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, Obed-Edom, a sua esposa, deu à luz a 8 filhos, 8 homens. Está aí um processo crescente de prosperidade, porque os homens trabalhavam. Eu não estou dizendo, podia ter sido 8 mulheres, não tinha nenhum problema. Mas o significado do filho homem naquela época, trabalhar na lavoura, na agricultura, na pecuária, aquele homem, Deus abençoou com 8 filhos e vários netos. A sua família comportou 68 pessoas. Quando o texto aqui fala seus irmãos, são seus filhos, seus netos, sua família. Ele, no mínimo, foi um líder, passou a ser um líder agora, depois de porteiro, levita, ministro, passou a ser um líder da sua casa, um líder da sua família. Irmão, infelizmente, nós, homens, muitas vezes fracassamos tanto, não lideramos nem a nossa própria casa, com 2, 3, 4 pessoas, muitas vezes a gente perde o controle. Esse homem aqui, um homem tido como um Zé Ninguém, um desclassificado, um filho de Edom, lá do Geteu, ele passou a ser um levita na casa do Senhor, um ministro da palavra, porteiro, e passou a ser um líder. Toda a sua família, a gente lembra de Josué 24:15, né? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Obed-Edom teve o privilégio de dizer que ele e a sua casa serviam ao Senhor com afinco, com integralidade. Então, está aqui uma história tão bonita, né, para que nos oriente, nos ajude, nos fortaleça, nos dê ânimos para não desprezar a nossa função. Cada um de nós temos uma função na igreja, fazer alguma coisa para o Senhor, que seja porteiro, que seja cantor, que seja ministro, que seja líder. Você tem o privilégio de liderar a sua casa, você tem algo a oferecer para a obra de Deus. Esse homem ofereceu tudo o que tinha, e disse aqui o texto que a sua casa foi abençoada. Segundo Flávio Joséfo, tornou-se o homem mais rico da região, o homem mais próspero. Não foi só os 3 meses, os 3 meses foi apenas a bênção de Deus que chegou na sua casa através da presença de Deus, mas a sua trajetória, ele foi abençoado, foi riquíssimo. Isso não quer dizer nada, mas quando Deus quer abençoar, ele abençoa.
quando Ele quer que sejamos próximos, seremos próximos sim, prósperos. Aconteceu com Obed-Edom. É porque Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Jesus Cristo falou que busca adoradores que o adore em espírito e em verdade. Então, o que importa para Deus é um coração sedento pela sua presença. Você pode ter todo defeito, eu tenho defeito, todos nós aqui temos vida difícil, porque nós somos difíceis, somos defeituosos. Mas se o seu coração, se o meu coração estiver sedento pela presença de Deus, a coisa muda de figura. Deus também nos abençoa, como Ele tem nos abençoado. Portanto, coloque o seu coração cada vez mais na dependência de Deus, em ser sedento pela presença do nosso Deus. Eu vou caminhar agora para a parte de conclusão e eu fazer apenas duas aplicações. Primeira aplicação. Hoje você não precisa literalmente portar a arca do Senhor. Quando eu digo a arca, é aquele caixote de madeira que ele nem existe mais. Não existe. A arca do Senhor, ela desapareceu. Segundo os livros apócrifos de Macabeus e de Baruque, disseram que Jeremias teria encontrado a arca do Senhor, mas os livros apócrifos não foram inspirados por Deus. Então, nós não acreditamos nisso. Segundo as informações, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, aquele sanguinário Hitler, teria encontrado a arca de Deus, mas balela, tudo balela, nada foi comprovado. Segundo outra informação, que um indiano tinha encontrado a arca do Senhor, que estava escondida lá na Índia, mas também é balela, não tem nada de comprovação. No Novo Testamento, apenas um texto vai dar uma pista, uma referência da Arca da Aliança. Vamos observar Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 é uma pista aqui da Arca da Aliança. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Apocalipse 11, 19. Todos encontraram? Vai nos dizer assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Onde é que foi vista a arca do Senhor? No céu. Abriu-se o céu. É a Bíblia que está dizendo. Ninguém vai encontrar mais essa arca. Ninguém encontrou. A arca agora é a presença de Deus na sua vida, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Nós não sabemos onde essa arca está. Deus também não vai estar arrebatando objeto, não. É a sua presença. O que prevalece agora é a presença de Deus na minha e na sua vida. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Obed-Edom deixou um testemunho para estarmos junto a Deus em todas as circunstâncias. Você está trabalhando no dia a dia, está correndo, está lutando, está viajando, mas ligado na presença de Deus, ligado no Espírito Santo que lhe move 24 horas por dia. Segunda aplicação, mais ainda, é o Espírito Santo que habita hoje na nossa vida e na nossa casa. Passou 3 meses em Obed-Edom, 20 anos em Abinadab, 7 meses com os filisteus. Hoje, o Espírito Santo está na minha vida, na minha casa, na sua vida e na sua casa. Segunda aplicação, onde entra a presença de Deus, muda todo o cenário de uma vida. Eu escrevi aqui umas coisinhas para essa nossa aplicação. Um cenário de pecado muda para um cenário de santidade. Vem a mudar um cenário de pecado. Aquele homem vivia num cenário de pecado, porque ele não progredia. A sua mulher não dava filhos. O que ele plantava não colhia. A situação era terrível. Mas aí
mudou-se para um cenário de santidade na vida daquele homem, na casa daquela família, e mudou de figura. Um cenário de perturbação dá um lugar de paz. Aquele homem vivia perturbado, sim, porque era esquecido, escanteado, não tinha apoio de ninguém, vivia numa terra estranha, não era um levita propriamente, o povo de Israel desprezava. Então ele vivia em perturbação, mas passou na sua casa a ter um cenário de paz, porque tinha a presença de Deus. É o único que pode transportar, prover paz para com a nossa vida. Um cenário de caos dá um lugar a um cenário de ordem. Aquele homem agora passou a viver uma vida de ordem e decência. É conhecido como Obed-Edom, um homem onde Deus fez morada na sua casa. Obed-Edom, que era uma pessoa desqualificada, agora passou a ser um ministro do Senhor, com vários ministérios dentro da igreja. Passou a ter uma vida de ordem e decência, porque o homem que serve a Deus, que ministra, da portaria ao púlpito, ele tem decência na presença do Senhor. Tem dificuldade? Tem as coisas difíceis que acontecem? Tem, vai ter todos os dias. Jesus Cristo disse que nesse mundo teremos aflição, mas temos ordem perante o Senhor. Um cenário de enfermidade passou a um cenário de graça e cura. A mulher daquele homem, como eu falei, vou repetir mais uma vez, tinha a madre cerrada, deu à luz a 8 filhos. Um cenário de enfermidade passou um cenário de graça e de cura. Aconteceu na vida daquela mulher. Um cenário de miséria passou a ser um cenário de prosperidade e provisão. Quando o homem está na presença de Deus, mesmo que ele não seja próspero financeiramente falando, porque a maior prosperidade na nossa vida ela é espiritual, mas Deus quis agraciar aquele homem com prosperidade, com provisão. Foi ato de Deus, providência de Deus. Portanto, meus amados, está aqui um texto para quando você estiver passando por dificuldade, passando por problemas. Lembre de Obed-Edom, aquele homem que ninguém dava nada por ele, e Deus restaurou a sua vida e a sua casa. Como falou Josué, vou repetir, ele teve o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor. E eu e você hoje não é diferente. Poderemos dizer a mesma coisa, desde que estejamos absolvendo sempre a presença de Deus na nossa vida. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, nos dê uma semana abençoada na sua santa e bendita presença.